Nosso primeiro tutorial será da subida russa, considerada uma das formas mais fáceis de subir no tecido e ensinada nos primeiros contatos com o aparelho. Para a subida russa, posicione os tecidos juntos em frente ao seu corpo. Pegue o tecido o mais alto que conseguir com as duas mãos. Levante a perna de base. Ela vai ficar posicionada entre seu corpo e o tecido, fazendo uma rotação com o joelho para fora, enquanto seu pé cruza para o outro lado, encostando o peito do pé no tecido. Lembre-se que a mão da perna de base deve ficar mais alta. Suspenda seu corpo ao mesmo tempo que faz o mesmo movimento com a outra perna. Puxe o tecido com o peito do pé, passando pela sola do pé de base, e termine pisando sobre o pé de base, travando o tecido entre os dois pés. Estique o corpo e leve suas mãos o mais alto possível. Repita o processo para continuar subindo. Para descer, dobre os joelhos e deslize os pés devagar para baixo, até ficar com o seu corpo esticado. Repita o movimento. Mas se você já domina a subida clássica, troque a base e desça a partir dela. É mais fácil e fluida. Algumas dicas para iniciantes do tecido acrobático. Comece qualquer movimento sempre embaixo do ponto de ancoragem, assim o tecido não balança. Ao ficar suspenso no tecido, você precisa manter seus ombros e escápulas ativos. Não deixe o seu ombro chegar próximo às suas orelhas. Para fazer a subida russa, o seu pé precisa estar em flex e firme, assim como sua perna precisa ficar firme e o mais alta possível. Não a deixe deslizar. Desta forma, sua subida renderá. Para quem está começando, este educativo sentado no chão será útil. Coloque o tecido em frente ao seu corpo. Eleve uma perna girando o joelho para fora enquanto o pé cruza o tecido, encostando o peito do pé nele. Faça o mesmo movimento com a outra perna. Puxe o tecido com o peito do pé, passando pela sola do pé de base e termine pisando sobre o pé de base, travando o tecido entre os dois pés. Repita algumas vezes até compreender o movimento. Lembre-se sempre de treinar os dois lados, usando a perna direita e depois a esquerda como base. Para quem já compreendeu a subida russa, que tal estas variações? Passe a usar a força dos braços para puxar o seu corpo para o alto, ao mesmo tempo que eleva sua perna. Desta forma, sua subida renderá muito mais. Faça a subida com a troca de perna de base. Assim você fará uma subida limpa com menos movimentação de mãos. Comece subindo normalmente. No segundo movimento, eleve a mão que estava mais abaixo, o mais alto, e faça a troca do pé de base. E assim sucessivamente, movimentando apenas uma mão por vez. Esperamos contribuir para o seu processo de aprendizagem. Desejamos bons voos e continue com a gente!